Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Uniozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Beleza, chegou a hora então, vamos falar do São Bernardo do Ferroviário do Ceará. Pela terceira rodada da Terceirona, meus irmãozinhos, vai ser um jogo muito legal para assistir. E o que vai acontecer em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Casa do Bernu. Você vai adorar esse jogo. O São Bernardo vem bem demais, conseguiu virar o jogo, fazer um placar folgado ainda na partida contra o Tombense. 4-2 pro Tigre do ABC, que quer continuar a boa fase e brigar no topo da tabela. Já o Ferroviário vem de um jogo maluco contra a Aparecidense. O time de Ceará saiu ganhando, sofreu a virada e depois empatou por 2-2. Foi um jogo emocionante demais contra a Cidinha. Belezão, os últimos 2 jogos das duas equipes envolveram viradas, olha que curioso. Pro lado do São Bernardo, foi uma virada positiva. O time do ABC saiu perdendo e após a bola espalmada do goleiro Alex Alves, Moisés Ribeiro abriu o placar para Tombense. Mas o Tigre do ABC reagiu com Vitor Ricardo, João Diogo e Kaique 2 vezes, garantindo assim os 3 pontos. Do lado do Ferroviário, a virada já não foi tão boa assim. Depois de 2 canteios seguidos, Alisson cabeceou no canto direito da meta da Aparecidense. Estava tudo muito bom para ser verdade. Na sequência, Genilson e Dudu viraram para a Cidinha. E aí, meu amigo, foi só correria. O empate veio aos 27 do segundo tempo com Léo Rafael. Quase não dá. É isso aí, meus irmãozinhos. Que tal agora a gente falar do Ferroviário, que na rodada 1 perdeu pro Figueirense por 2-1. E na segunda rodada saiu ganhando da Cidinha. Sofreu a virada e teve que lutar para não sair de casa com uma derrota, que seria um vexame para a torcida e na tabela.
Belezão. E pra quem ainda não sabe, né, o Ferroviário é um dos 2 times que são os representantes do estado do Ceará nessa Série C. E aí, a gente aqui sempre quer passar pra vocês as belezas do nosso Brasil e outras coisas curiosas que só a nossa equipe traz. Às vezes as coisas mais simples são as mais surpreendentes, né? E no Ceará é que a gente tem uma das praias mais bonitas do Brasil e do mundo, né? Que é Jericoacoara, ou só Jeri, como o pessoal gosta de chamar. E aí, um dos ouvintes aqui do Terceirona indicou pra gente um lugar que ele foi quando esteve lá e que ele vai voltar sem dúvida. Não é um grande restaurante ou um quiosque super famoso à beira da praia, não. É a tapioca doce de banana da Rosa. Segundo o nosso amigo aqui, a tapioca é maravilhosa e, sem exageros, a melhor da vida dele. E eu tenho certeza que o Cícero sabe onde ela fica. João, se você quer chegar lá, é só procurar o quiosque da Rosa, na Rua do Forró. Isso mesmo, Rua do Forró. Se você é ouvinte aí e conhece o lugar, e pode também afirmar que essa tapioca é realmente única, manda uma mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais. Estamos aguardando. Beleza, gente. A tapioca de doce. Tapioca doce de banana da Dona Rosa, hein? Mas voltando pro futebol, a coisa tá boa pro Ferroviário, viu? Que saiu na frente. Mas depois não teve jeito, sofreu a virada. Cícero, me fala aí, o que tá acontecendo com o Ferrão que ainda não consegue se firmar na Série C? É difícil dizer, beleza? Vendo o jogo, eu senti que foi um jogo muito difícil. O Ferroviário começou muito bem, dominou o jogo, chegou até a abrir o placar. Mas o Tubarão da Barra se perdeu depois. Aí a gente não sabe se foi uma falha do Tubarão da Barra ou se foi uma virtude do Cidinha. Ô Cícero, eu acho que quem pode contar pra gente muito mais detalhes é a nossa jornalista que cobre o Ferroviário do Ceará. Tudo bem, Fernanda Alves? Como ficaram as coisas aí depois desse jogo maluco, né? E até um certo ponto decepcionante pro torcedor cearense. Conta pra gente. Ferroviário conquista o primeiro ponto na competição. A equipe enfrentou o Aparecidense dentro de casa, no estádio Presidente Vargas, estreou diante do torcedor e empatou pelo placar de 2-2. Foi um jogo com várias reviravoltas. O Ferroviário começou abrindo o placar com o gol de Alisson e aí sofreu a virada com os gols do Aparecidense, marcados por Genilson e Dudu. Lembrando que tudo isso foi apenas no primeiro tempo. Na segunda etapa, Maurício Cupertino resolveu fazer modificações, dentre elas Léo Rafael, que entrou e com 20 segundos em campo, marcou o segundo gol do Ferroviário, fazendo 2-2 para a equipe coral. Ciel ainda marcou o terceiro gol, mas a arbitragem alegou mão na bola e anulou o gol que seria da reviravolta e dos primeiros 3 pontos de conquista da equipe do Tubarão da Barra. O próximo jogo será na próxima segunda-feira, dia 6, lá na cidade de São Bernardo do Campo, contra a equipe do São Bernardo, às 20 horas. E o Ferroviário quer conquistar 3 pontos e a primeira vitória dentro da competição. Eu acho que é isso aí que a Fernanda falou, né? A chance que a equipe do Cupertino teve em casa de fazer 3 pontos era essa. Se começar a não pontuar, e quando viaja pra jogar, trazer na mala nenhum pontinho, ou apenas 1 ponto pelo menos, né? Vai brigar pra não cair, ou ficar mesmo ali na zona morta do campeonato e tentar alguma coisa a mais na temporada do ano que vem. Mas esse ano não tá fazendo por merecer, não. Isso é importante se avaliar, né, belezão? É uma competição, a Série C, muito diferente de todas as outras. A gente tem um turno e depois vai para uma chave de 8. Os times que não forem bem na primeira parte já caem. Não tem mais nada, não tem outra metade do ano para tentar consertar, não tem nada. Acaba ali. Então tem que abrir o olho logo. O mais engraçado é que, para mim, são 2 ótimos times, mas infelizmente estão pessimamente colocados no começo do campeonato da Terceirona. Veja a tabela. O Tubarão da Barra, ele tem apenas 1 ponto, já o Caxias tem 0 ponto. Ele está na zona da degola, muito perigoso isso aí. Belezão, Cícero e amigos. A Fernanda ouviu o técnico Maurício Cupertino depois do empate que ele tentou explicar para a torcida o que aconteceu. Ele lamenta, mas também entende que faz parte da competição. Vamos ouvir. Jogo difícil, né? Como a gente já previa, a equipe alternou bons e maus momentos dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo começamos muito bem, perdemos 2 ou 3 oportunidades claras de gol. Aí depois a equipe do Aparecidense igualou, sofremos a virada, fomos pro vestiário com a ideia de organizar a equipe, né? E voltar a dar confiança para os jogadores. No retorno aqui, eu tentei manter a equipe para a gente continuar nosso início de primeiro tempo, mas aí comecei a fazer as trocas, que eu acho que melhorou a equipe. Tentamos, de todas as formas ali, empatar o jogo, conseguimos. Aí
perdi o Marcelinho, que estava com cãibra, né? E ficamos com 10 jogadores, segunda partida que a gente fica com 10 jogadores, isso aí atrapalhou um pouquinho nossos planos, principalmente de estar ganhando e fazendo o terceiro gol em seguida, e a gente lamenta, né, um empate dentro de casa com o jogo pra gente poder fazer 3 pontos, mas faz parte da competição. Compertino, beleza isso, né? O trabalho não tá tão ruim, não. Mas precisa ficar de olho aberto, né? Porque é hora de usar a semana pra trabalhar, arrumar a casa. E agora que empatou em casa, só resta ir buscar os 3 pontos fora, né? Mas dá tudo certo pro torcedor do Ferrão. Meus irmãozinhos, vamos falar então do São Bernardo, o Tigre do ABC, que jogou bem demais e venceu com uma virada de peso, 4-2 pra cima do Tombense. O estadual dos Bernô foi bom demais e eu achei estranha a maneira como o time do ABC Paulista jogou a estreia. Mas o futebol está voltando, isso é muito bom pra todo mundo que gosta de futebol raiz. E a gente fala tanto de São Bernardo, né, Belezão e Cícero? Que inclusive, quem mora na cidade e nunca me convidou pra conhecer o 1º de maio ou fazer um churrasco na varanda gourmet dele lá, é o Cícero, né, Cícero? Tá devendo essa aí pra gente. Tá convidado. E sim, eu moro no ABC Paulista, lá do Bernô, que não é só lá do Bernô, nosso querido time, mas também a cidade onde você sempre encontrava o Ayrton Senna da Silva, quando ele estava por aqui no Brasil, que estaria com 64 anos de idade, completados no último dia 21 de março. Verdade, hein, Cícero? E falando nisso, o supercampeão não nasceu ou morou em São Bernardo do Campo, mas estava sempre na cidade devido a um patrocínio, uma montadora de carros. E, obviamente, não podia ser diferente, né? Tem uma foto muito engraçada do Senna, que foi quando ele recebia um Escort XR3 Zero. Olha aí, hein? Escort era carro do ano na época. E essa era a premiação dele pela vitória na Copa Ford. Só pra constar, nessa época o Senna ainda não corria na Fórmula 1, fato que aconteceria 2 anos depois, em 1984. Que saudade dos domingos de manhã na frente da TV, hein? O sol parecia que brilhava até mais bonito no domingo de Fórmula 1. Agradeço demais por ter conseguido ver numa época que o Brasil tinha ídolos que nem o Senna. E o sol está brilhando forte também na casa do Bernô. Lá no 1º de maio, com a vitória da semana passada, não é, meu querido amigo Cícero? Ah, sem dúvida, né, Belezão? O Bernô, que veio bem no Paulistão, empatou contra o Timbu na primeira rodada, lá nos Aflitos, lá em Recife. Jogo e tarefa não fácil, né, Belezão? E em casa mostrou a força, né, Cícero? O time não sentiu, parece, a saída do Zanardi e continuou jogando um futebol muito legal. E essa partida contra o Tombense mostrou isso. Foi um jogo de superação, um jogo de onde o time do ABC Paulista fez valer a força dentro do 1º de maio. E o que eu sempre gosto de destacar é a gestão fora das 4 linhas dessa equipe, né? Que eu sempre acho um exemplo, principalmente estando na Série C. Vamos chamar então para falar com a gente o que só ele viu na beira do gramado. Fala com a gente, Jean Nascimento, nosso jornalista que cobre o São Bernardo. E aí, Jean, como estava o 1º de maio com essa virada incrível? Fala pra gente! São Bernardo chegou aos primeiros 3 pontos na Série C ao vencer por 4-2 a equipe do Tombense. Até tomou um susto lá nos minutos iniciais, aos 4 minutos a Tombense abriu o placar com o Igor Bahia, mas o Bernô fez um segundo tempo totalmente diferente e avassalador, virando a partida para chegar à vitória. Um jogo que contou com um personagem importante e que foi fundamental para a vitória, o atacante João Diogo, sofrendo pênalti, fazendo gols e com a virada em 2 minutos. No início do segundo tempo, São Bernardo empatou e virou. Já os outros 2 gols foram anotados por Kaique, pelo centroavante Kaique, finalizando a vitória por 4-2 e conquistando os primeiros 3 pontos na terceirona. Com o resultado, São Bernardo chega a 4 pontos ganhos nas 2 primeiras rodadas dessa competição de 2024. Agora a equipe foca no confronto, no duelo contra o Ferroviário na próxima semana, na segunda-feira, às 8 horas da noite, também em casa, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Que legal, cara. Isso é muito legal. E o Cícero ou o João falaram aí da saída do Zanardi, né? E quem chegou pro lugar do treinador foi o Ricardo Catalá, que jogo passado teve atuação direta na virada. No intervalo, o técnico do Bernô mudou, trocou Cauã Jesus e entrou João Diogo. E o camisa 11 foi fundamental para a vitória. Primeiro, aos 10 minutos, numa boa jogada de ataque do mandante, Vitor Ricardo apareceu completamente livre na área e estufou as redes, empatando o duelo em 1-1.
E aí, belezão, 2 minutos depois veio a virada aos 12. João Diogo, olha ele aí, aproveitou o vacilo da defesa visitante e soltou uma bomba, levando o 1º de maio à loucura, 2-1. Não demorou muito para chegar aos 3-1. O atacante recém-chegado sofreu pênalti e Kaique fez o 3º gol dos donos da casa aos 34 minutos. Opa! Vamos falar agora do professor Ricardo Catalá. Vamos ouvir o que o professor tem para falar sobre a vitória do São Bernardo. Uma vitória emocionante, calorosa e animadora. E quem está muito feliz são os torcedores do Bernardo. Estou muito feliz. Primeiro, eu acho que a gente fez um bom jogo. Primeiro tempo, a gente tomar o gol cedo é sempre muito difícil, em onde quer que seja. Sobretudo quando você vai jogar a primeira partida fora de casa. Você tem o jogo na mão e deixa escapar os 3 pontos, aí você vem jogar na sua casa com uma responsabilidade a mais, aí você toma um gol cedo, tem que se colocar no lugar do jogador também, passa um monte de coisa na cabeça. Acho que o time ficou nervoso, mesmo tendo volume e uma ou outra boa chegada pelo lado, faltou um pouquinho de capricho. E aí a gente entendia que os espaços estavam mais nas costas da defesa, por isso que a gente decidiu colocar o Silvinho do outro lado, que é um cara que tem esse movimento para profundidade, e a gente construiu um lado direito mais agressivo, né? Acho que a gente realmente conseguiu se superar dentro da partida, fez um bom jogo. Beleza, gente. Deu tudo certo pro time do ABC, né? Então, o jogador entrando e decidindo, o atacante virando vice-artilheiro da competição e como disse o Catalá, uma virada, né? Eu acho que poucas coisas são mais emocionantes que sair de um placar adverso e ganhar o jogo de virada. É maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa do futebol, é uma beleza realmente. Tá animando o Bernô, hein? Ó, vamos continuar acompanhando, porque a gente gosta demais desse time. Chegou a hora então do duelo entre São Bernardo e Ferroviário do Ceará. Um jogão que você acompanha aqui com a gente, no terceirona.com e nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial. O jogo é na próxima segunda-feira, dia 6, belezão, às 20 horas, na cidade de São Bernardo do Campo, no Primeirão, oficialmente chamado de 1º de maio. O Bernô vai fazer de tudo para continuar a boa fase e o Ferrão para tentar os primeiros 3 pontos na competição. Vai ser legal demais. Belezão e amigos, quem está muito forte nesse começo de temporada é o Bernô, o Tigre São Bernardo. O Ricardo Catalá mudou a cara do time, conseguiu fazer o time ficar mais aguerrido, mais forte, mais competitivo, mudando aquela sequência do antigo treinador do Zanetti. O Tigre vem muito bem, vamos aguardar. É isso aí, Cícero. Minhas fichas estão todas na mesa a favor do São Bernardo. Aposto na força que esse time tem fora e principalmente em casa. E aí, deixa então eu convocar o Jean, o nosso jornalista que sabe tudo sobre o São Bernardo e que vai analisar e contar pra gente como o time do ABC vem pra mais um jogo em casa na busca dos 3 pontos. Fala com a gente, Jean! Fala, amigo do Terceirona, o São Bernardo que enfrenta a equipe do Ferroviário do Ceará na próxima segunda-feira, às 8 da noite, no estádio 1º de maio. Iniciou a preparação para esse duelo com o clima lá em cima, por causa da vitória expressiva por 4-2 sobre a equipe do Tombense. Também foi aniversário do professor Ricardo Catalá nos últimos dias, então o grupo teve uma semana aí recheada de trabalhos, mas com um clima legal. Um pouco diferente do que foi na semana passada pelo empate amargo com a equipe do Náutico fora de casa. O Bernô não perde ninguém para esse duelo contra o Ferroviário, já que todos os atletas, ninguém saiu lesionado, ninguém tomou cartão para cumprir suspensão. Então, possivelmente, Ricardo Catalá deve mandar a campo força máxima também na segunda-feira, às 8 da noite, em casa. É isso aí então, né, meus irmãozinhos, ó. Força máxima para uma semana muito feliz no ABC Paulista. Teve aniversário do professor, o time tá bem colocado, é só alegria. Os boleiros dizem que o clima é bom e que ganha campeonato. O clima parece bom demais nos balneários lá do São Bernardo. Deixa eu passar pro outro lado do duelo e falar com a Fernanda Alves, nossa Fernandinha, minha irmãzinha. Conta pra gente como o Ferrão vem trabalhando a semana pra essa recuperação na Série C. Vai jogar fora de casa.
Nessa terceira rodada, o Ferroviário vai enfrentar a equipe do São Bernardo, lá na cidade de São Paulo, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. A equipe já se prepara para fazer essa viagem, teve aí um empate dentro de casa, Maurício Copertino precisou fazer algumas modificações, teve estreias importantes também, como o caso de Matheus Silva, que chegou recentemente ao grupo e entrou no segundo tempo, fazendo uma boa estreia, já que conseguiu colaborar para que a equipe conseguisse o empate. Quem também teve uma boa atuação foi Léo Rafael, que demorou para entrar no jogo, mas quando entrou foi efetivo e conseguiu melhorar a situação do Ferrão, que estava perdendo até aquele momento. Marcelinho saiu contundido e aí Maurício Copertino já tem essa preocupação. O departamento de fisioterapia do clube já trabalha o atleta para que ele possa retornar e viajar para São Paulo com o grupo. A programação tá para a viagem acontecer no sábado, dia 4, já passar o domingo em São Paulo e aí na segunda-feira partir para o confronto extremamente importante. O Tubarão da Barra quer vencer, atualmente está na 12ª colocação com 1 ponto e precisa conquistar mais 3, porque o objetivo é conquistar a primeira vitória e acalmar o coração do torcedor coral. E claro, todos os detalhes você sempre acompanha aqui conosco dentro do Terceirona. Fernandinho, a vida do Ferroviário não vai ser fácil não, mas Série C é assim. E aposto que se uma vitória vir no meio de toda essa desconfiança, vai ser muito emocionante. Vai ser incrível, gente. E você é nosso convidado aqui na Terceirona para acompanhar na segunda-feira, às 20 horas, no Primeirão, São Bernardo Ferroviário do Ceará. Beleza, gente? Vamos nessa, meus irmãozinhos. Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato. Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho, só para refrescar a memória, dos jogos da segunda rodada da Terceirona. Muita coisa bacana aconteceu. E eu queria contar, para quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nilzinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1. Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, a maior tristeza que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira. Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Teve esse jogaço também, hein, João? Entre São Bernardo e Tombense foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vai olhar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual no time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Foi um massacre. Massacre. Dias depois do clube estourar a SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão. Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com 1 pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulinho de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta.
E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. Gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, né? Bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico, e foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né? Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols que tá o São João del Rei ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? Gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? E o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no sul. Lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Para completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele. Belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube estão refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado. Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time do Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo. Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os 2 elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, Belezão, acho que os 2 times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli. Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão, João Pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova nesse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada.
No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses dois times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase. A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento até agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, belezão? João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória. E começa a perder demais, não tem jeito, vai mudar. É o campeonato mais importante desses times na Série C, né? É um brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que o fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, João? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador. É mais fácil demitir o treinador que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza nos clubes, mandar jogadores acomodados, o pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco. É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente.
O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderiam tranquilamente disputar a Série A do Brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados. Gente, o Atlético é líder. E o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação. O mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses 2 times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco, depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar. Tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses 2 times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, Belezão, do Volta Redonda, né? Que tem 100% de aproveitamento. Mas os 2 times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né? E o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar pro nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol. Vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas. O cara tá calibradíssimo. Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi para o Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou para o Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto para a Série B. O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só para ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão? Valeu, Cícero, valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa. Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no Terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza!
Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.